Certo, pessoal, feliz quarta-feira. Vamos direto ao assunto. Quer dizer, eu sempre vou meio que direto ao ponto. Preciso contar pra vocês o episódio de ontem. Eles estão realmente bravos comigo. Os Ziobots estão realmente bravos comigo. Como eu pude ser tão humano? Como eu pude ser tão humano e dizer que não quero guerra? Esse é o motivo pelo qual Ted Cruz e Tucker Carlson estão em conflito neste momento. Temos trechos desse debate. Mas antes tenho uma confissão a fazer. Estou tão entediado com bundas de cinzas na internet. Sinceramente, isso está começando a me dar sono. Primeiro foi esse fenômeno cultural. E o Ocalipse foi muito chocante. Mulheres com os seios de fora, exigindo justiça para seus mamilos. Depois ficou meio interessante entender por que as pessoas estavam dedicando suas vidas a isso. E agora estou muito entediado. E eu quero falar sobre a Sabrina Carpenter no início do programa, sobre a nova capa do álbum dela e por que isso é realmente significativo para uma guerra maior que está acontecendo contra as mulheres. Além disso, vamos entrar em outros assuntos. Eu preciso falar sobre a Meghan Markle, aquele vídeo realmente muito bizarro dela rebolando. Vamos falar sobre tudo isso agora mesmo. Certo, pessoal? Então, como eu estava dizendo, tive tantas histórias durante minha licença maternidade que queria abordar, e fui mantendo uma lista contínua no meu celular. E algumas dessas histórias são culturais. Algumas dessas histórias são políticas. Então, eu quero começar rapidamente falando sobre esse álbum viral da Sabrina Carpenter, e prometo que tenho algo muito importante a dizer sobre isso. Esse não é apenas um assunto pop, é significativo. Então, caso você seja como eu e não faça ideia de quem é Sabrina Carpenter, ela é uma artista. O nome dela é Sabrina Carpenter e ela é muito popular entre o público jovem. Ela tem, segundo meus produtores que tiveram que pesquisar tudo isso pra mim esta manhã, 26 anos, é uma ex-atriz do Disney Channel, o que já diz muita coisa, né? Se você vem da Disney, por algum motivo, você tem que mostrar o bumbum assim que sai da Disney. Mas quero dizer que não estou tentando desrespeitá-la de forma alguma. Eu realmente não sei quem é essa mulher. Eu não conheço nenhuma música dela. Tive que pedir para meus produtores buscarem as músicas dela esta manhã. E isso não é porque ela não seja vendável. Claramente, ela é. Eu só estou chegando numa idade em que, sabe, a música simplesmente não soa mais bem pra mim. Ok, simplesmente não soa bem. As vozes não soam bem. O som não é agradável. Eu pareço uma vovó falando, talvez eu seja. Tudo é estranho e pop. E eu cresci ouvindo Lauryn Hill, vocais de verdade. E cresci ouvindo Whitney Houston. E você simplesmente tem que admitir que existe uma diferença qualitativa entre a música de antigamente e a música de hoje. Só para te dar um exemplo rápido disso, aqui está Whitney Houston apenas com seus vocais, sem nenhum acompanhamento. Ouça só. E sempre será, de forma contínua e ininterrupta, permanecendo assim por todo o tempo vindouro, sem qualquer alteração ou fim. Eu sempre vou deixar bem claro, de forma explícita e compreensível, para que não haja dúvidas. Simplesmente incrível. Só para te lembrar de como a música costumava soar. E agora vamos avançar no tempo e temos Sabrina Carpenter. E também quisemos mostrar só os vocais dela. E ela tem apoio vocal, mesmo dizendo que é a capela. Mas esse é o som da Sabrina Carpenter hoje em dia. Seja lá qual for o demônio dentro de você, não deixe ele sair essa noite. Eu digo que é só a sua cultura e todo mundo revira os olhos. Sim, eu sei. Então simplesmente não é pra mim. Eu sinto que eu poderia fazer isso. É como falar um monte de bibu, mas de da taba do bye. De qualquer forma, eu não consigo imitar a Whitney Houston. Sabrina Carpenter, novamente, sem querer ofender. Se há um comprador e você é o vendedor, tanto faz. É o livre mercado. Ela já teve muitos atritos com a mídia porque tem essa marca extremamente sexual, certo? E como eu disse, é um rito de passagem para quem veio da Disney. Miley Cyrus, Christina Aguilera, elas crescem e de repente querem tirar a roupa. E a Sabrina é uma dessas pessoas. Apesar de ter 26 anos. Não é como se ela estivesse no início dos 20 anos saindo da Disney, mas ela tem 26 e sente que precisa aumentar a polêmica. Como se não bastasse ser explicitamente sexual. Aqui está ela na capa da Rolling Stone. A música dela é muito sexualmente explícita, como meus produtores me disseram. Mas agora ela está lançando a capa do seu novo álbum. E eu quero mostrar isso pra vocês. O álbum se chama Man's Best Friend. Deem uma olhada nesse álbum. Agora, caso você esteja ouvindo só o áudio, dê uma olhada nisso. Ela está agachada, de 4. Parece que ela está com a mão esquerda tocando o joelho de um cara. Ela basicamente é um cachorro. Ela é um cachorro diante de um homem usando um vestido curto e salto alto.
O vestido está levantado, ficando logo abaixo das nádegas dela, ou a saia está levantada e ele está puxando o cabelo dela, certo? Então isso é para ser sexualmente explícito. E ela posta isso no Instagram dela. Meu novo álbum, Man's Best Friend, entendeu? Eu pareço um cachorro e ele está puxando meu cabelo, será lançado em 29 de agosto de 2025. E houve um certo alvoroço por causa disso. Houve muito alvoroço sobre isso na internet enquanto eu estava de licença maternidade. E antes de tudo, as pessoas dizendo, meu Deus, isso é tão controverso. Algumas coisas que quero dizer logo de cara, isso não é controverso. Isso não é nem de longe controverso. Já atingimos o ápice da saturação quando se trata de peitos e bundas na internet. Tipo, eu estou tão entediada com isso. E, na verdade, acho que se ela quisesse ser controversa, teria ficado vestida, se casado e colocado alguns filhos na capa do álbum. Tipo, se ela simplesmente tivesse uma foto bonita em família, aí as pessoas diriam, oh meu Deus, o que ela está fazendo? Aliás, foi exatamente isso que aconteceu com Hannah Neumann, da Ballerina Farm. Ela só estava sendo normal, tinha uma vida em família, na internet, no Instagram, e estava assando pão e as pessoas foram atrás dela. Elas diziam, como ela ousa fazer isso? E isso fez sentido pra mim, porque a cultura foi tão para o extremo no lado pornográfico que, quando alguém permanece vestido, pode ser realmente chocante. Eu estou, de fato, tão dessensibilizada à pornografia ou soft porn na internet que, se a Sabrina Carpenter entrasse aqui agora engatinhando, quase nua, acho que eu nem ficaria surpresa. Provavelmente eu perguntaria como ela entrou na casa e se alguma das crianças deixou a porta destrancada, mas não ficaria chocada. Ok, a segunda coisa que quero dizer aqui, que é muito mais importante, é algo que eu e Ian Carroll comentamos no final do episódio de segunda-feira, que é tentar entender o porquê disso, porque eu tive provavelmente tempo demais, acho, quando estava de licença maternidade. Mas comecei a pensar sobre a música pop que eu ouvia quando estava no ensino fundamental. E fiquei meio horrorizado quando voltei e assisti e ouvi alguns daqueles vídeos antigos. Christina Aguilera, maravilhosamente talentosa. Isso não significa que, com base em seus vocais, ela esteja tirando a roupa para chamar atenção. Mas ela deixou cair como seu primeiro álbum, eu estava obcecado por isso. E ela tinha 17 anos e a música era Jenny in a Bottle. E quando eu ouço essas letras agora e penso no fato de que eu estava no ensino fundamental e ela estava falando francamente sobre um cara com quem ela queria dormir e dizendo, você tem que me esfregar do jeito certo. Eu sou um bebê gênio da lâmpada. Você tem que me esfregar do jeito certo. E ela estava fazendo isso. Ela estava gravando isso. Ela tinha 16 anos. Sim, fica bem escuro. Você começa a pensar qual é o porquê disso. Por que é que rotineiramente temos essas jovens mulheres que aparecem e recebem essas músicas e algumas delas com diferentes níveis de talento estão sempre nuas o tempo todo? E o que eu e Ian Carroll comentamos, e isso tem pesado muito no meu coração, especialmente nos últimos anos. Sabe, eu acabei de fazer 36 anos, na verdade, em abril deste ano, e estou na idade de ter filhos, onde todo mundo está tentando engravidar. As pessoas estão tendo filhos. Mas a luta para engravidar é algo impressionante? Certo. E eu queria ter certeza de que usei minha plataforma quando voltei para dizer isso a vocês, porque há tantas pessoas maravilhosas com quem sou amiga, pessoas na minha família que estão lutando para ter apenas um filho. E não é por causa da idade, não é por causa da saúde. Tô falando de pessoas na faixa dos 20 anos. É por causa de outra coisa. E eu sei que tendo a acreditar em conspirações, acho que as pessoas dizem que sou uma teórica da conspiração. Eu acho que apenas sigo os fatos. E, falando factualmente, com base nas pesquisas que fiz e no que estou aprendendo sobre a nossa história, não é por acaso que tantas mulheres estão tendo dificuldade para conseguir ter um filho. Existe, de fato, uma guerra de longa data contra a sua fertilidade. E eu só quero garantir que as mulheres jovens tenham a oportunidade de despertar para isso. Por quê? Eu sei, mas muitas mulheres, quando chegam aos 30 anos e começamos a ter essas conversas, se arrependem de como enxergavam a própria fertilidade quando eram mais novas. Como se houvesse algo de errado com você. Como muitas mulheres crescendo. E eu me incluo nesse grupo, aliás, então eu não estou sendo hipócrita aqui. Vocês sabem onde eu estava? Fiquei inclinado para a esquerda. Eu diria que era feminista. Eu teria dito, sabe, as mulheres precisam tomar anticoncepcionais porque isso as liberta. E isso é porque nossas mentes estão sendo envenenadas. Há uma guerra contra a fertilidade, há uma guerra contra a família, e isso é muito real. Essa mensagem não é por acaso, certo? Você poderia usar o exemplo da vacina contra a Covid, que imediatamente soubemos que estava afetando a menstruação das mulheres, o que significa que estava afetando sua fertilidade. Mas a Big Pharma não admitiu isso por 8 meses. Eles permitiram que mulheres fossem submetidas à iluminação a gás. Eles permitiram que as mulheres arregaçassem as mangas e tomassem a vacina. Eles sabiam que as mulheres estavam tendo abortos espontâneos por causa disso e não admitiriam isso até muito mais tarde. Então, para algumas mulheres, já era tarde demais.
E porque eu fiz uma série para aqueles de vocês que estão inscritos no candacealans.com, nós vamos falar sobre anticoncepcionais. E eu fiz uma análise completa de toda a história dos anticoncepcionais. Quero que você saiba que isso não é por acaso. Eles sabiam, quando estavam testando esses produtos em mulheres que estavam em asilos, que o objetivo era torná-las inférteis. As coisas que estão nesses folhetos, quando você olha para eles, essas bulas de anticoncepcionais dizem explicitamente: isso pode causar câncer, isso pode causar infertilidade, isso, pode causar aquilo. E não é assim que isso está sendo divulgado para as jovens. Seu cérebro não está desenvolvido quando você é jovem, você acha que vai viver para sempre, você acha que todo mundo é tão velho, você está olhando para... A Candace não sabe quem é a Sabrina Carpenter. Ela não é nada descolada. Justo. Tudo isso é moderno. Você não está considerando o adulto que você será no futuro. E a realidade é que a cultura vem distorcendo nossas mentes para acreditar que a promiscuidade é a norma, certo? Que você pode fazer um aborto, você pode fazer vários abortos. Você decide, que está amaldiçoado com a fertilidade. Como se a fertilidade fosse uma maldição. O que, aliás, é o oposto do que toda a sociedade, ao longo da história humana, pensou sobre fertilidade. Antes de agora, era assim. Mesmo em sociedades pagãs, existiam deusas da fertilidade. Sempre foi considerado um presente. E então avançamos para os dias de hoje. Avançamos para os tempos modernos e, de repente, as mulheres estão acreditando que isso é uma maldição, que você pode ter um bebê e está tentando evitar isso, tomando todos esses comprimidos. Você não sabe o que acontece quando os toma. Mas não sei. Talvez o médico tenha lhe dito para tomar anticoncepcional porque você precisava se livrar de uma espinha. Porque como? Foi quando acordei e pensei, isso é meio estranho. Toda vez que vou ao médico, eles tentam me fazer tomar anticoncepcional. E isso me faz sentir que não devo tomá-lo. Eles dirão, estou com dor de cabeça, controle de natalidade. Eu tenho uma espinha, controle de natalidade. Meu ciclo menstrual não é um método contraceptivo normal. E eu quero que todos vocês comecem a ver a conspiração nisso, especialmente porque eu sei que há tantas mulheres jovens que assistem a esse podcast que há uma grande guerra contra a fertilidade delas. E comercializar esse tipo de promiscuidade para você como uma forma de liberdade. Quero dizer, Sabrina Carpenter, você deveria olhar para isso e pensar: uau, ela é tão corajosa, deslumbrante, forte, confiante e tão no controle de si mesma que está de joelhos agindo como um cachorro, sendo sexualmente sugestiva para os homens, chamando a si mesma de melhor amiga do homem. Isso é feminismo, isso é o feminismo moderno, e deveríamos celebrar isso. Não precisamos atacar a pessoa, só quero que você saiba que isso é uma mentira. E ela nem sequer percebe que isso é uma mentira, porque tem pessoas ao redor dela em Hollywood dizendo que é isso que eles querem. As pessoas querem sexy e ousado. Elas querem você sempre sem roupa. Não podemos ter pessoas talentosas. Mulheres não são suficientes, a menos que tirem a roupa, e deveria sentir que é empoderador. Não é? E é por isso que eu quero que vocês também... Eu simplesmente tinha no coração a ideia de dizer isso, antes de tudo, às mulheres, para que saibam que quando vocês começam a perceber essas coisas e quando vocês começam a refletir e dizer, talvez o que Candace estava dizendo não fosse tão louco, talvez o fato de que constantemente nos dizem que estamos em guerra com a ordem natural das coisas, como o que seu corpo faz naturalmente, seja problemático. Certo? É basicamente isso que nos dizem na escola, e aqui estão os comprimidos que podem resolver isso. Um dia você refletirá sobre isso e perceberá que eles vêm convencendo você a se envenenar lentamente há muito tempo. E assim, Sabrina Carpenter, ao vender promiscuidade, quem sabe, ou não sabe, melhor dizendo, mas as pessoas ao redor dela sabem dessa promiscuidade. Bem, você pode dormir, ter muitos parceiros e fazer coisas para homens. Agora existe o anticoncepcional, e isso vai ficar bem. Se você engravidar, pode fazer um aborto. E também, aliás, se ela sair dessa e quiser se casar, bem, se você teve muitos parceiros, na verdade, você reduz seu valor em ambos os lados. Isso não é só discurso conservador. Isso é senso comum. Os homens querem sentir que conquistaram algo. E se eles sabem que você está disponível para muitos outros homens, eles não necessariamente sentem isso. E você pode não concordar comigo, com a minha política, eu entendo. Eu sou conservador. Mas eu precisava dizer isso porque ver as pessoas passando pela dificuldade de ter filhos e ouvir tantas pessoas expressando arrependimentos sobre o que há na nossa comida, quais remédios estamos tomando, no que acreditavam quando eram mais jovens, eu sinto que, se tenho uma plataforma, preciso me posicionar contra isso. E basicamente era só isso que eu queria dizer sobre esse assunto. Antes de entrarmos não na guerra contra a nossa fertilidade, mas na guerra entre Tucker Carlson e Ted Cruz. Primeiro, quero lembrar vocês sobre a Gold Co. Talvez tenham ouvido que Ron DeSantis assinou um projeto de lei que reconheceria ouro e prata como moeda de curso legal na Flórida, isentando-os do imposto sobre vendas. Essa lei está prevista para entrar em vigor em 1º de julho de 2026, dependendo da ratificação pela legislatura estadual. Agora, por que fizeram isso?
Bem, o governador DeSantis explicou dizendo, abre aspas, esta é a nossa capacidade de dar a você a liberdade financeira para poder se proteger contra a desvalorização do dólar. Fecha aspas. Acho que toda essa inflação e a dívida nacional disparando, sem falar no recente rebaixamento do crédito do ZEUA, podem ter aberto os olhos dele. É exatamente por isso que eu mesmo fiz parceria com uma empresa de metais preciosos. A situação já está definida há muito tempo. Se você quiser saber mais sobre como o ouro e a prata podem ajudar a proteger seu dinheiro, entre em contato com meus parceiros na Gold Company. Eles são uma ótima empresa em que confio e me ajudaram muito. Basta visitar CandiceLikesGold.com para ganhar um kit de 25 ouro e prata grátis. E você também aprenderá sobre a oferta de bônus ilimitado em prata. Mais uma vez, acesse CandiceLikeGold.com, KennethLikeGold.com. Ok, o grande debate que está acontecendo na internet agora, antes de tudo, antes mesmo de vermos o debate completo que o Tucker Carlson realmente acabou de soltar, era só um trecho que estava circulando e que fez você perceber que eles estavam prestes a discutir sobre o Irã e a guerra. E temos essa divisão que está acontecendo dentro do movimento MAGA, por assim dizer. Quero dizer isso logo de início. Eu gosto do Ted Cruz, eu já o conheci. Então, eu criticar as ideias dele não significa que estou atacando a pessoa. Ele é muito gentil. E o Tucker Carlson e ele, obviamente, ficaram em lados opostos nessa questão. Ambos foram gentis comigo no passado. Então, basicamente, o Tucker está pressionando o Ted Cruz nesse trecho inicial sobre o que ele realmente sabe sobre o Irã, dado o fato de que ele acredita que as tropas americanas deveriam, poderiam e talvez já estejam indo para a guerra ou se envolvendo em conflitos no Oriente Médio, novamente a mando de Israel. Vou deixar você ouvir esse clipe. A propósito, quantas pessoas vivem no Irã? Não conheço a população. Não conheço a população. Você não sabe qual é a população do país que você quer derrubar? Quantas pessoas vivem em redor? 92 milhões. Ok. 100? Como você pode não saber disso? Eu não fico por aí decorando tabelas de população. Bem, isso é meio relevante porque você está pedindo a derrubada do governo. Por que é relevante se são 90 milhões, 80 milhões ou 100 milhões? Por quê? Porque se você Não sabe nada sobre o país? Eu não disse não sei nada sobre o... Qual é a composição étnica, errou? Eles são persas e predominantemente chiitas. Ok. Não, você não sabe. Nada sobre o Irã. Então eu não sou... O pássaro Tucker Carlson em um rancho. Você é um senador. Quem está chamando o tal? O governo. Você é quem... sobre o país. Não, você não sabe nada sobre o país. Você é quem afirma que eles não estão tentando assassinar Donald Trump. Eu não estou dizendo isso. Quem não consegue decidir se matar o general Soleimani foi certo, e você disse que foi ruim. Você não acreditava que eles estão tentando assassinar Trump? Sim, eu acredito. Por que você não está pedindo ataques militares contra eles em retaliação, se realmente acredita nisso? Realizando ataques militares hoje. Você disse que Israel estava... Certo, com a nossa ajuda. Eu disse que Israel está liderando, mas nós estamos apoiando. O governo do Israel negou. O porta-voz, Alex Pfeiffer, negou que estávamos agindo em nome de Israel. Nós não estamos. Israel bombardeando. Você acabou de dizer que nós estávamos. Nós estamos apoiando Israel como... Senador Sierra, se você está dizendo que o governo dos Estados Unidos está, nós estamos com o Irã agora. As pessoas estão ouvindo. Ok, então muita coisa acontecendo aí. Quero primeiro responder à parte anterior, onde ele está apenas perguntando alguns fatos básicos sobre o Irã. Agora, normalmente, se você vai falar sobre um debate do qual está participando, algumas coisas podem não importar. Como se eu dissesse que não acho que Israel tenha o direito de continuar assassinando palestinos e alguém dissesse, bem, quantos palestinos estavam vivos em 1994, seria irrelevante. Assassinato é errado. Assassinato é sempre errado. Então, é uma posição perfeitamente aceitável, mas esta não é certo. E a razão pela qual isso importa é porque Ted Cruz tem poder. Ted Cruz pode votar. E ele está deixando bem claro por meio de seus tweets que acredita que os Estados Unidos devem se envolver se isso evoluir para uma guerra mundial. Ele acredita que os Estados Unidos precisam se envolver nesse conflito. Então isso é muito sério. Ele tem o poder de se representar em uma votação que pode determinar que seus filhos, meus filhos, seus irmãos, nossos irmãos, filhos, primos, seja lá o que for, possam ser convocados para esse conflito. Certo. Então, quando você detém tanto poder, é sua responsabilidade se você vai representar o povo americano que precisamos nos envolver neste conflito. Cabe a você também avaliar se podemos ou não vencer esse conflito. Uma coisa é dizer, temos o direito de nos envolver, e ele acredita que sim, devemos nos envolver no drama de Israel. E o motivo pelo qual ele acredita nisso, aliás, é que Tucker Carlson foi pressionado pelo AIPAC. Quer dizer, desculpe, não Tucker Carlson. Ted Cruz aceita dinheiro do lobby do AIPAC, como muitos dos nossos políticos fazem. E ele aceita muito dinheiro.
Ele já aceitou quase 2 milhões de dólares do AIPAC, apesar do fato de que seu salário como senador é de cerca de 170 mil dólares por ano. Além disso, ele também aceita dinheiro de lobistas, e é por isso que eles não querem sair de Washington, porque estão ganhando muito dinheiro através de vários lobbies. E por isso ele já aceitou quase 2 milhões de dólares do American Israel PAC, e eu acredito que isso é potencialmente o que está guiando sua decisão. E eu presumo que Tucker Carlson também faz isso, porque está claro que ele não está sendo motivado por uma ideia de que acha que podemos vencer. Ele não disse que seria razoável ir, ok, e não só isso, mas a população é de 90 milhões. Aqui está o que temos. Ele não fez nenhuma dessas avaliações. Ele só sabe que temos que defender Israel. E sim, você deve ter uma estimativa aproximada do tamanho da população, certo? Se eu disser, vamos entrar em guerra com a China, eu sei que a China tem cerca de 1,7 bilhão de pessoas, e vou correr e dizer, talvez não devêssemos entrar em guerra com a China, porque é muita gente. Ele não sabe a resposta para isso, então isso é problemático. E então, quando eles entram nessa discussão, você tem que se perguntar o que está motivando isso, além do fato de que ele vai representar que é algo mais do que apenas os dólares do AAC dele, o que ele finge que simplesmente acredita que devemos estar envolvidos. E é nesse momento que ele começa a explicar que acredita haver uma base teológica para que sejamos atrelados à política externa de Israel. Ouça só. Crescendo na escola dominical, eu aprendi pela Bíblia. Aqueles que abençoarem Israel serão abençoados e aqueles que amaldiçoarem Israel serão amaldiçoados. E, do meu ponto de vista, eu quero estar do lado da bênção dessa Coisa. Aqueles que abençoam o governo de Israel. O que está escrito é, aqueles que abençoam Israel, não diz o governo diz a nação de Israel. Então isso está na Bíblia. Como cristão, eu acredito nisso. Onde está isso? Eu posso encontrar para você. Eu não tenho a escritura de cabeça agora. Você pega o telefone e usa o G. Está em Gênesis. Então você está citando uma frase da Bíblia, você não tem contexto para isso. Você não sabe onde isso está na Bíblia. Mas isso é como sua teologia. Estou confuso. O que isso significa? Tucker, Eu sou cristão. Falando sobre. De onde vem meu apoio a Israel? Número 1, porque biblicamente somos ordenados a apoiar Israel. Mas número 2, espere. Não. aguentar. Você é um senador e agora está jogando fora a teologia. E eu sou cristão e tenho permissão para opinar sobre isso. Como cristãos, somos ordenados a apoiar o governo de Israel. Recebemos a ordem de apoiar Israel. E o que isso significa? Israel, disseram-nos que aqueles que abençoarem Israel serão abençoados. Mas espere. Defina Israel. Isso é importante. Você está brincando? Este é um país de maioria cristã. Você definir Israel. Você não sabe o que é Israel. Esse seria o país sobre o qual você fez umas 49 perguntas. Então é isso que Gênesis diz. É disso que Deus está falando, da nação de Israel? Sim. E então essas são as fronteiras atuais, a liderança atual? Ele está falando sobre a entidade política chamada Israel. Ele está falando sobre a nação de Israel. Mas nações existem, e ele está falando de uma. O povo de Israel é a nação a que se refere. Em Gênesis. Isso é o mesmo que o país governado por Benjamin Netanyahu atualmente? Sim. Sim. É sim. E eu fico realmente feliz que ele tenha dito isso, porque quando você ouve, percebe o quão ridículo isso soa. Mesmo que você não siga uma teologia, mesmo que você não se identifique como cristão, você percebe que há um senador sentado do outro lado, dizendo que a principal razão dele, ele não disse uma das razões, ele disse, minha principal razão para apoiar Israel é porque a Bíblia me ordena a fazer isso. E só para você saber, a Bíblia não ordena. E é isso que o Tucker Carlson está tentando mostrar nesse trecho. Ela absolutamente não ordena que você apoie o Estado moderno de Israel. Assim como Gênesis aponta para o moderno Estado de Israel, criado em 1948. E você deve apoiá-lo, apesar do fato de que ele está muito envolvido no que só pode ser descrito como comportamento demoníaco desde sua criação, certo? E então você vai ignorar todas as outras passagens bíblicas. Você vai interpretar isso errado. É uma heresia dispensacionalista. Heresia dispensacionalista que foi de fato financiada pelo Congresso Sionista Mundial. E podemos fazer outro episódio sobre isso enquanto apresento a vocês todas as evidências de que o que guiou as anotações realmente se origina da Bíblia Schofield. A heresia da Bíblia Schofield. O próprio Schofield era uma fraude absoluta que foi financiado, estava no exterior e alega que escreveu todas essas notas na Bíblia e está dizendo às pessoas como ler suas Bíblias. Foi a primeira vez que anotações foram colocadas abaixo das passagens. Então isso é o que Gênesis diz e isso é o que significa. E é assim que essa heresia chegou à América. Então, de alguma forma, esse cara consegue se tornar o livro mais impresso e a Oxford Press apoia isso porque, tipo, um pastor aleatório, você entendeu a ideia aqui. Foi realmente um esforço financiado para que os cristãos entendessem a Bíblia de forma errada. E Ted Cruz é um desses cristãos. E então ele diz que essa é a principal razão pela qual ele apoia o que eles estão fazendo.
Então ele está disposto a apoiar a criminalidade de Benjamin Netanyahu porque ele está simplesmente na terra de Israel? Ele está dizendo que é o Estado-nação de Israel. Por esse argumento, se de repente os israelenses atuais em Israel todos fossem embora e colocássemos um monte de iranianos lá, então ele diria a mesma coisa porque é um lugar, certo? Então Ted Cruz diria, minha Bíblia me ordena. Eu serei abençoado. Eu abençoo aqueles que abençoam Israel. Ele está falando de um lugar, um local físico, e qualquer um poderia estar lá e ele apoiaria. É um completo absurdo ele sugerir isso. E como eu disse, também é um desastre teológico. E é tão importante que as pessoas aprendam a história, a verdadeira história da Bíblia Schofield e dessa crença dispensacionalista moderna que tem sido tão tóxica para a nossa política externa e foi promovida em grande parte até mesmo a hifenização dos valores judaico-cristãos. Eu sou cristão. Eu não sou judeu. Eu sou cristão, meus valores são cristãos. E, francamente, você deveria acreditar que um país que se envolveu, como Israel se envolveu em chantagem, assassinato, bombardeio de crianças, em matar e passar fome mulheres e crianças para conseguir o que quer. A enganação. E quero dizer, você pode falar sobre isso em um nível amplo, pode falar em um nível histórico, pode falar em um nível molecular ou pessoal. É como se fosse um requisito apoiar o sionismo. Você simplesmente tem que mentir. Você tem que mentir o tempo todo. Quero dizer, eles estão todos os dias empurrando essa ideia de que sou financiado pelo Qatar, sem uma única prova. É completamente falso, não é verdade. E eles dizem isso todos os dias porque não têm outros argumentos. Tudo o que eles precisam fazer é continuar esperando que pessoas como o senador Ted Cruz, especialmente se estiverem sendo financiadas pelo AIPAC, interpretem completamente errado a Gênese e acreditem que, não importa o que aconteça, precisam apoiar as políticas de Bibi Netanyahu, que nem mesmo os israelenses apoiam. Eles nem o apoiam, estão protestando contra ele em tempos de guerra. Então isso deveria te assustar, sinceramente. Isso deveria aterrorizar você. Também é irônico que nos digam que o Irã pode ter armas nucleares porque é um bando de fundamentalistas raivosos, certo? Fanáticos religiosos. E ao mesmo tempo você está dizendo que Israel não precisa respeitar o direito internacional. Eles nem precisam falar ou reconhecer o fato de que possuem armas nucleares. Tudo bem que eles roubaram isso da América. Eles roubaram armas da América. Tudo bem que Jeffrey Epstein estava comandando uma rede de chantagem sexual contra nossos políticos, uma rede de chantagem sexual via Mossad. Tudo bem. E eles não precisam responder perguntas sobre JFK e Jack Ruby, também conhecido como Jacob Rubinstein, e seu envolvimento. Só temos que aceitar que não importa o que eles façam, por mais tóxico, horrível e demoníaco que seja, é perfeitamente aceitável porque Deus vai te abençoar se você abençoar essa terra. Deus quis que você nos deixasse com um problema imobiliário de 1948. É completamente ridículo eles estarem fazendo esse argumento. E então, quando você os vê discutindo, e há mais trechos que estão saindo, tem mais um trecho também. Você sabe que, eventualmente, Ted Cruz, e eu nem tinha visto isso até alguns minutos atrás, você sabe, eventualmente, o Ted Cruz simplesmente vai seguir para onde os sionistas vão, que é, ok, não tenho mais argumento, mas agora tenho que dizer que você é antissemita. Se você não apoia Bibi Netanyahu, certo? É essa confusão intencional de Israel, a nação estrangeira com os judeus, e eis que ele faz isso. Ouça. É uma coisa muito estranha, a obsessão por Israel quando falamos de países estrangeiros, simplesmente uma obsessão. Você não está falando de chinês, você não está falando de japonês, você não está falando de britânico, você não está falando de francês. A pergunta é, e os judeus? E os judeus? Eu estou aqui Para dizer agora, Senador, você está perguntando por que os judeus estão controlando nossa política externa? Foi isso que você acabou de perguntar, dizendo isso. E eu disse, isso é... Exatamente você disse. Bem, na verdade, posso falar por mim mesmo e te dizer o que estou dizendo. Ótimo. Em nome, não apenas de mim mesmo, mas de muitos amigos judeus que teriam as mesmas perguntas. Que é, até que ponto, e é interessante, você está tentando desviar minhas perguntas me chamando de antissemita, o que você é. Eu não fiz isso. Claro que fez. E ao invés de ser honrado o suficiente para dizer isso na minha cara, você está sentado de um jeito sorrateiro, insinuando isso, apenas fazendo perguntas sobre os judeus. Eu não estou fazendo perguntas sobre os judeus. Eu fiz. Isso não tem nada a ver com judeus ou judaísmo. Tem governo estrangeiro. Israel não controlando nossa política externa. Não é sobre judeus. Você disse que eu sou, você é... Quem acabou de me chamar, acho que de sorrateiro e felino. Então vamos deixar claro, sorrateiro insinuar que eu sou antissemita, que foi o que você acabou de fazer. Não, eu só... Porque essa é a única pergunta que você está fazendo. Responda você. Me dê outro motivo. Se você não é antissemita, me dê outro motivo para essa obsessão com Israel. Eu não sou de forma alguma obcecado por Israel. Estamos à beira de uma guerra com o Irã, então essas são perguntas válidas, não são?
Posso terminar. Você me perguntou por que eu sou obcecado por Israel 3 minutos depois de me dizer que, quando você se candidatou ao Congresso pela primeira vez, você elucidou um dos seus principais objetivos, que é defender Israel. Sim, e eu é que sou o obcecado por Israel. Eu não vejo o trabalho de um legislador como defender os interesses de um governo estrangeiro, ponto final. De nenhum governo, inclusive daqueles de onde vieram meus ancestrais. Então essa é a minha posição. Isso não me torna um antissemita. E que vergonha de você por sugerir o contrário. E eu falo sério, isso é baixo. E você sabe que é baixo. Então por que você simplesmente não responde às minhas perguntas? De uma forma direta e racional. Você certamente tem que ir para isso. Tem. Então, que vergonha de você é fofo, aliás, Tucker. É mesmo. Não é fofo. Estou ofendido. Você está. Eu, O obcecado com os judeus. Você acabou de me contar. Eles me chamaram de... felino desprezível. É sórdido insinuar que sou antissemita por fazer perguntas sobre como funciona meu governo. Você quer... Quantas perguntas dos judeus? Israel? Rael? Nunca perguntou sobre os judeus. Isso não tem nada a ver com os judeus, seja lá o que isso signifique. Isso tem a ver com um governo estrangeiro. E mais uma vez, que vergonha por você confundir as duas coisas. Eles estão usando todos os truques. E, na verdade, existe essa ex-ministra israelense, acho que o nome dela é Shal Shalmut, e ela aparece em vídeo dizendo que esse é um truque que usamos se tudo mais falhar. Se alguém questiona Israel, simplesmente chamamos de antissemita. E isso vem direto do manual sionista, que diz: se algo que fazemos é tão indefensável, diga que as pessoas que percebem isso são obcecadas e que é porque odeiam judeus. É o ódio mais antigo que existe. Você só odeia judeus? Não é isso. Vocês estão pegando bilhões de dólares de nós todo ano e exigindo que nos envolvamos no seu conflito no Oriente Médio. É claro que temos o direito de falar sobre Israel. E como eu disse, você vai ver isso repetidas vezes. E quando as pessoas decidem, na verdade, não me ofendo com isso porque sei que não é verdade. Eu sei que basicamente é um debate muito fraco. É só um ataque ad hominem. E elas buscam se informar mais sobre o Estado de Israel. Quanto mais você descobre, mais indefensável isso se torna. Por exemplo, vou te contar algo que aconteceu no passado. Vocês se lembram quando tentaram cancelar o Kyrie Irving, cancelar toda a carreira dele no basquete porque ele compartilhou um link? Ele não fez nenhum comentário. Ele entrou no Twitter e tweetou um link da Amazon para um documentário. Agora, se ninguém tivesse reagido àquilo que ele fez, eu sinceramente acho que ninguém teria visto o tweet, de tão absurdo que foi. E era um tweet sobre um documentário intitulado From Hebrews to Negroes. E eles simplesmente disseram: meu Deus, ele precisa passar por etapas para ser autorizado a voltar para a NBA. Skyler, na verdade, você poderia puxar aí quais eram as etapas que queriam que o Kyrie Irving cumprisse. Eu deveria ter pedido para você puxar isso antes do programa. Mas eles queriam que o Kyrie Irving passasse por 6 etapas. E claro, a ADL estava envolvida. Eles queriam que ele doasse dinheiro para a ADL, fosse passar um tempo no Brooklyn com pessoas judias, tudo porque ele compartilhou o link de um documentário. O que, se você quiser pensar, ok, se você está argumentando que somos os judeus originais desta terra e não está apresentando nenhuma evidência disso, qualquer pessoa tem o direito de dizer: eu concordo com isso, eu não concordo com isso, e você deveria simplesmente poder debater sobre isso. E eles iam cancelar completamente a vida do Kyrie Irving. Me avise quando você tiver isso, Skyler. Ok, vamos lá. Fontes. O Nets entregou ao Kyrie Irving 6 itens que ele deve cumprir para voltar ao time. Ele deve pedir desculpas e condenar o filme. Ele deve fazer uma doação de $500 mil para causas contra o ódio. Ele deve passar por um treinamento de sensibilidade, treinamento antissemitismo, se reunir com a ADL e líderes judeus e depois se encontrar com Josai para demonstrar compreensão. Tudo o que ele fez foi compartilhar um link de um documentário. Não estou brincando. E o que é realmente louco é que, basicamente, quando eu também estava sendo cancelado por dizer que Cristo é rei e por não concordar com o que está acontecendo em Gaza, acabei me informando muito sobre esses assuntos e fiquei chocado com o fato de estarem cancelando o Kyrie Irving. Israel é por informações que, na verdade, vieram do próprio Israel ou do que era antes, que é Yoel. Na verdade, era só Palestina antes de Israel se tornar uma nação. Procure por Abraham Pollock. Isso é incrível. Aliás, a tese desse documentário é que esses nem são os judeus originais, na verdade, são casares de uma comunidade túrquica. Então existe essa teoria da conspiração casariana e eles chamam isso de uma teoria da conspiração antissemita. Quero deixar claro que sugerir que as pessoas que ocupam Israel hoje são judeus casarianos. Os casarianos são como o reino da casaria, o que é uma teoria da conspiração semítica antissocial. Mas agora observe isto. Skyler puxa Abraham Pollock. E é isso que eu quero dizer. De onde surgiu essa teoria da conspiração antissemita? São os truques que eles usam? Veio deles. Veio de alguém que disse: quero descobrir quem são os Askenazes. E ele era mais do que qualificado para fazer isso como antropólogo. E ele estava vivo. Abraham Pollock. E aqui vamos nós.
Abraham Nahum Pollock foi um historiador israelense, professor na Universidade de Tel Aviv desde sua criação, professor de História Medieval e fundador do Departamento de História do Oriente Médio. Suas principais áreas de pesquisa foram História Judaica, História Árabe, Nações do Islamismo e da África e a História dos Cazaques. Agora role para baixo. E novamente, estou fazendo tudo isso ao vivo, então pode demorar um segundo aqui, mas basicamente ele publica um livro e diz: "Ahá, consegui, minha pesquisa está concluída." Na verdade, nós somos os Khazaros e viemos de uma tribo túrquica. E eles tinham essas tribos túrquicas, os Ishkeanás, os Ashkenaz. E é isso que realmente somos. Quer deixar claro? Esse livro foi publicado, o livro chamado Kari, História de um Reino Judaico na Europa. E ele afirma que os Khazaros foram a base demográfica dos judeus que habitavam a Europa Oriental. E isso foi algo tão inovador que ele fez. Olhe para isso é de 1941. Ele diz que eles então se converteram em massa ao judaísmo. Ele foi premiado, a Universidade de Tel Aviv o premiou. Obrigado por fazer essa pesquisa. Novamente, isso é antes do Estado moderno de Israel. E então, adivinha só, ele também, como você pode ver ali, serviu nas Forças de Defesa de Israel, IDF. Então, não vamos chamá-lo de antissemita, certo? Ele serviu nas IDF durante a formação do Estado de Israel. Então, esse cara recebe prêmios da Universidade de Tel Aviv e agora está servindo nas IDF quando eles acabaram de expulsar um monte de palestinos. E depois que fazem isso, dizem para parar de publicar o livro dele porque não ajuda o que estamos tentando fazer. Isso está na página da Wikipédia. Quero que fique claro que isso está na página da Wikipédia. O rabino disse que deveríamos parar de publicar esse livro porque não ajuda nosso argumento que estamos fazendo agora de que somos os judeus originais. Isso está nessa página da Wikipédia. Ok, então, em teoria, Kyrie Irving poderia simplesmente ter lido esse livro, que foi publicado por alguém que recebeu prêmios pela pesquisa que fez, rastreando os Askenazes até o reino dos Khazares. E então eles nunca retiraram seus prêmios, nunca o chamaram de antissemita, eles nunca disseram, bem, nós refutamos sua atividade científica. Na verdade, os rabinos disseram, não é útil para nós dizer isso, que somos Khazares agora que estabelecemos o Estado moderno de Israel. Isso está em algum lugar dessa Wikipédia. Você pode rolar para baixo, provavelmente deveríamos encontrar isso dizendo que não era útil, acho que esses foram os termos exatos. Então, quando vi isso, fiquei simplesmente chocado com a audácia de atacar Kyrie Irving, de impor a ele 6 etapas, de chamá-lo de antissemita por algo que vocês sabem que seus próprios historiadores publicaram como fato e receberam prêmios por isso antes da criação do Estado de Israel. Antes de vocês retirarem esse livro, isso é absurdo. É absolutamente absurdo. E quanto mais você procura, mais encontra pequenas coisas assim, em que as razões pelas quais somos chamados de antissemitas, basicamente, é se você sabe algo sobre a história do Estado moderno de Israel, como se você aprende sobre a família de Bela Hadid e como eles conseguiram a terra e tudo mais, é aí que eles te atacam com mais força. Quando existe uma verdade, é aí que eles te atacam com mais força. E há muitos livros que li, mais livros assim vieram de ex-soldados das FDI e pessoas que viveram em Israel. E há muitos historiadores que escreveram livros nesse sentido. Mas eu só queria que você soubesse que esse é o nível de manipulação psicológica em que eles participam agora. Tipo, acho que é como a Covid, a ciência muda. O antropólogo estava errado. Ele nunca teve seu prêmio revogado. Mas tipo, ok, tanto faz. Aqui está na página da Wikipédia. Obrigado, pessoal, por encontrarem isso. Está escrito assim. No entanto, as mesmas suposições que Pollack apresentou em seu livro foram alvo de críticas em vários círculos devido às suas possíveis ramificações sobre o direito dos judeus de se estabelecerem em Israel. Já em 1944, o historiador judeu Aaron Z. afirmou, abre aspas, não sei que prazer e dignidade ele encontra em nossa descendência turco-mongol em vez de nossa ancestralidade judaica. E então eles simplesmente encerraram o assunto. Eles ficaram tipo, isso não está certo. E pararam de publicar esse livro. Então eu só queria fazer uma defesa, mesmo que tardia, do Kyrie Irving, porque, como eu disse, quanto mais você aprofunda nas coisas, são as mentiras, é o engano, é a audácia de tentar arruinar a vida dos outros quando eles descobrem algo que é flagrantemente verdadeiro, ou pelo menos que você aceitou como sendo uma verdade evidente. Se você mudou sua história e decidiu que isso não é mais relevante e que Abraham Pollock é um antissemita furioso, tudo bem. Mas é melhor enforcá-lo antes de enforcar Kyrie Irving. É tudo o que estou dizendo. Porque estou ficando um pouco cansado disso, por falar nisso. Além disso, eu queria mostrar a vocês esta manchete da AP hoje, falando ainda sobre a afirmação de Ted Cruz de que é um entendimento cristão que devemos apoiar esse Estado. 34 pessoas foram mortas hoje no dia mais mortal de tiroteios, perto do novo centro de distribuição de alimentos de Gaza. Então, crianças estão correndo atrás de comida e estão sendo baleadas. Essas imagens estão disponíveis. Você pode ver no X. Eu retuitei. Obviamente, não podemos mostrar isso no YouTube ou seremos penalizados com algum tipo de você não pode mostrar violência no YouTube.
Mas, novamente, como você assiste a isso todos os dias, como você vê essas crianças chorando, como você vê esses adultos sangrando até a morte e com a maior naturalidade, diz que Deus vai me abençoar se eu virar o rosto para o outro lado, isso me deixa um pouco desconfortável. Ok, então é só isso que eu vou dizer sobre esse assunto, bem rapidamente. Também quero mudar para um assunto mais divertido ou mais leve antes de passar para alguns dos seus comentários. Também queria dizer que ver a Meghan Markle lançando sua Baby Mama Dance foi algo que eu vi e achei interessante. Então, caso você tenha perdido Meghan Markle, que tem tido dificuldades para ser querida, eu diria que essa é uma avaliação justa. E eu realmente, neste ano ou nos últimos anos, pensei, eu realmente quero olhar para ela com outros olhos. Porque talvez, com tudo o que aconteceu, talvez ela realmente só quisesse ir para os Estados Unidos, morar em Los Angeles, ama esse homem profundamente e simplesmente não queria fazer parte da família real. Ok, o amor é assim às vezes. É realmente difícil com ela e, eu diria, com a falta de clareza da sua marca. Então ela decide divulgar esse vídeo dela e do marido dançando, rebolando no hospital antes do nascimento da filha. Ela divulgou isso recentemente. Quero deixar isso muito claro. Ela divulgou isso há algumas semanas e ninguém tem muita certeza do motivo, como se fosse um TBT de quando o molho de pimenta não estava funcionando, quando comida apimentada não estava funcionando. E então, sem mais nada a fazer aqui, ela escreve: 4 anos atrás, isso também aconteceu. Nossos 2 filhos estavam 1 semana atrasados em relação à data prevista para o parto. Então, quando a comida apimentada, todas aquelas caminhadas e a acupuntura não funcionaram, só restou uma coisa a fazer: rir. E aqui está o clipe, e é ela e o príncipe Harry, e ele tem alguns bons movimentos e ela está dançando e segurando a barriga, e eles estão no hospital, e ela está rebolando e dançando. E isso deveria ser realmente compreensível, exceto que me incomoda, e eu vou lhe dizer por que me incomoda. E você pode me dizer se acha que estou sendo injusto. Primeiro me incomoda porque é mentira, certo? Ela não está no hospital tentando induzir o parto rebolando. O hospital não lhe dará uma cama porque você está tentando induzir o parto. Você não tem permissão para isso. Acredito em mim mesmo, tive 4 filhos. A menos que você esteja em trabalho de parto. Mesmo em trabalho de parto, se não estiver dilatada o suficiente, eles não vão lhe dar um leito. Ok? Então você não foi ao hospital. Oi, estou 1 semana atrasada. Você se importaria de me dar um quarto e me internar para que eu possa tentar rebolar com o Harry e ver se consigo fazer o bebê nascer? Não, você já tinha concordado com a indução porque era uma fraca, estava com o parto atrasado. Você estava no hospital e eles estavam prestes a te dar pitocina para induzir o parto. E então você teve essa ideia com seu marido de que deveriam rebolar e colocar uma câmera. Essa é a parte que realmente me incomoda. Colocar uma câmera, fixá-la, e então vocês dois começam a rebolar. Porque na cabeça dela, ela estava pensando, vou lançar isso depois em um documentário da Netflix, ou lançar depois para mostrar às pessoas como sou acessível. Caso contrário, você pode ter um momento fofo com seu marido sem gravar. Tipo, por que você gravaria isso por qualquer motivo? Por que você gravaria isso no hospital? E caso você ache que estou sendo injusto, 1 semana depois que ela posta isso, ela vai a um podcast, o podcast da Emma Grede, Aspire. E Emma Grede a questiona. Ela recebe muito ódio. As pessoas não acham que você é autêntico. Tipo, e que você tem a dizer para as pessoas que não acham que você é autêntico? E aqui está o que Meghan Markle diz. Você tem que ser autêntico. Apenas seja autêntico. Você viu meu bebê e minha mãe dançando? Quer dizer, pare com isso. Primeiro, posso lhe dizer o momento disso? O momento disso? Nós estávamos. Acho que assistimos isso, 20 vezes ontem. E eu fiquei ok, vamos sair daqui. Então ela está dizendo, você precisa de prova de que eu sou autêntica. Eu acabei de me filmar rebolando. Obviamente, eu sou autêntica. Então ela está trazendo isso à tona para dizer, agora a prova. Eu provei que sou autêntica porque rebolava com meu marido em um quarto. Essa não é uma maneira normal de responder a pergunta. Se alguém me perguntasse sobre minha autenticidade, eu diria, não preciso justificar isso. Eu sou autenticamente quem eu sou. Eu e meu marido não sentimos necessidade de responder à internet. Mas ela está soltamos o vídeo e isso prova que somos autênticos. Você viu minha querida mãe rebolando? É dar um comentário sobre molho picante para Hillary Clinton no Breakfast Club, notoriamente quando ela estava concorrendo a um cargo e foi ao Power 105, e eles... Naquela época, a música da Beyoncé era a número 1 no mundo. Tem molho picante na minha bolsa. Swag. Acho que isso vem da formação. E eles pediram para Hillary Clinton de novo para ser mais compreensível. E aqui é. Aqui está o que Hillary Clinton realmente disse quando estava concorrendo à presidência. Qual é uma coisa que você carrega com você? Molho picante. Sério? Sim. Sério? Você está pegando informação agora? Molho picante. Molho picante na minha bolsa. Swag. Molho picante. Sério? Sim? Agora, escute, eu... Só quero que saiba. As pessoas vão ver isso e dizer, ok, ela está tentando agradar negros. Ok, está funcionando? Respeito.
Ela está tipo, sim, estou tentando agradar, mas está funcionando. Na verdade, eu meio que respeito ela por isso. Eu meio que adoro a Hillary por esse momento. Foi tão autêntico, mas é isso que está passando. E como eu disse, não há clareza de marca. É como se ela estivesse tão perdida. É como se, 2 semanas atrás, Meghan Markle estivesse vendendo potes de geleia de 3 milhões de dólares enquanto colhe mel fresco do quintal ao som de uma música alegre, jogando confeitos em forma de coração nos bolos e dizendo que adora colocar confeitos em tudo, no cereal, onde for. Na abertura mais impossível de se identificar de um programa de culinária. Totalmente produzida, de cabelo e maquiagem feitos, vestindo tudo branco com pessoas famosas enquanto caminha pelo jardim, no estilo Martha Stewart. Essa é ela, tipo, literalmente no mês passado. Ela quer que acreditemos que essa é realmente quem ela é. Ela é a Martha Stewart. Ela é a Gwyneth Paltrow. E é por isso que funciona pra Gwyneth Paltrow, porque é quem a Gwyneth Paltrow realmente é. Ela cresceu incrivelmente rica. Ela não consegue se identificar conosco. Gwyneth Paltrow não consegue se identificar conosco. E é por isso que as pessoas a amam, porque ela é 100% autêntica. Sabe, ela é do tipo, eu tomo caldo de manhã. Eu tinha um pônei quando tinha 1 ano de idade. Eu nem sei o que significa não ter um chefe e uma empregada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu não consigo me identificar com vocês, pessoas comuns, e eu respeito isso. Eu gosto da Gwyneth Paltrow por isso. É autêntico. Meghan Markle é tanto Gwyneth Paltrow quanto alguém que te diz, este é o gosto do outro lado. Quando você vai às mansões dos seus amigos bilionários e pega o mel do fundo para ter mel fresco para assar e dar de presente aos seus amigos. Mas ela também rebola. Eu só preciso de uma coisa ou de outra. Eu preciso que você rebole. Eu preciso da Sexy Red. Eu preciso que a Cardi B continue sendo autêntica, sabe? Ou preciso que você seja a Gwyneth Paltrow. E então, a última coisa constrangedora que eu vi e que eu realmente precisava comentar é que ela ainda usa o título de HRH. Tipo, Sua Alteza Real, quando dá presentes pessoais para os amigos. Isso é a coisa mais pretensiosa que eu já ouvi. Especialmente para alguém que afirma que não quer ser da realeza. Por que você está assinando coisas para os seus amigos? Sua Alteza Real, a Duquesa de Sussex? Se eles são seus amigos, eles deveriam dar um tapa na sua cara. Literalmente. Aliás, eu tenho um título, vocês talvez não saibam disso, é um uso muito pomposo, tipo, meu marido tem direito no Reino Unido, então tecnicamente eu sou literalmente a honorável Candace Farmer. Por favor, me dê 22 mil socos na cara se eu começar a vender produtos no CandaceOwens.com que dizem a honorável Candace Farmer. Só quero me identificar com todos no podcast, então estou enviando um presentinho e um pouco do honroso Cancún. Só me dê um soco bem na cara. Não suporto a autenticidade, a inautenticidade. Isso tem que parar. Eu tentei com você, Meghan, realmente. Você tem que escolher uma pista e permanecer nela, ok? É só isso que estou dizendo. Certo, antes de ler alguns dos seus comentários que falaram sobre muitas coisas hoje, quero lembrá-lo sobre a empresa de bem-estar. Porque lembra daquele vídeo viral do RFK usando azul de metileno para se manter focado, energizado e mentalmente resiliente? Bem, agora você pode experimentar os mesmos benefícios com a recarga da Wellness Co. O nutracêutico formulado por médicos oferece uma combinação inédita de azul de metileno, NAD e PQQ, criando uma fórmula única projetada para otimizar a função mitocondrial, melhorar sua energia e aumentar sua clareza mental. O azul de metileno atravessa a barreira hematoencefálica para potencializar seu foco e funcionamento executivo, aumentando a produção de ATP, que é o verdadeiro combustível das nossas células. Ele também atua como um potente antioxidante e anti-inflamatório, ajudando a proteger contra o envelhecimento e danos celulares. Então, se você está buscando uma verdadeira vantagem mental e física, o Recharge vai proporcionar isso. Acesse twc.healthcandace e você pode usar o código Candace para ganhar 15% de desconto, além de frete grátis. Você vai sentir a diferença de pensar com mais clareza usando o Recharge. Mais uma vez, visite TWC Health Candace e use o código promocional CANIS no checkout. Também quero lembrar você sobre a Prialki, porque posso te garantir agora que você pode cortar sua conta de celular pela metade e ainda apoiar uma empresa americana que compartilha dos seus valores ao mesmo tempo. Valores como apoiar nossos veteranos e criar empregos nos Estados Unidos. E também posso te dizer que você não precisa abrir mão da cobertura para isso, porque será na rede 5G mais confiável da América. Estou falando sobre a única operadora de telefonia móvel que o programa recomenda, que é a Pure Talk, uma empresa liderada por veteranos e que investe em uma equipe de atendimento ao cliente nos EBUAs para que você tenha o melhor suporte possível. Se você é cliente da Verizon, AT&T ou T-Mobile, junte-se às centenas de milhares de pessoas que já conseguiram cortar sua conta de celular pela metade. É isso mesmo. A família média economiza mais de $1.000 por ano ao fazer a troca. A Pure Talk é a operadora de celular minha e da minha família, e pode ser a sua também. Você pode fazer a troca em apenas 10 minutos acessando puretalk.com/Owens, com planos que começam a partir de apenas $25 por mês. Não há motivo para esperar. Acesse puretalk.com
Owens, e faça a troca para a Pure Talk Wireless, feita por americanos para americanos. Certo, pessoal? Vamos aos seus comentários. O que vocês estão pensando hoje? O que está passando pela sua cabeça? Ok, Sarah, sobre Sabrina Carpenter escreve. A tia da Sabrina Carpenter dublou o Bart Simpson. Ela é uma agente da indústria, preparada para isso. Sim, se vocês estão no meu clube do livro porque estamos lendo Hollywood Babylon, vocês entendem. Nós entendemos. Sempre foi sobre sexo, e na próxima semana vamos falar sobre as festas e rituais sexuais que eles faziam enquanto produziam alguns filmes no início. É uma loucura. Você está certo, a indústria sempre foi assim. Buckeye Bell escreve que, do lado de fora dos shows da Sabrina Carpenter, pílulas do dia seguinte eram distribuídas para todos, até mesmo menores de idade. Meu produtor disse que, na verdade, isso foi com a Olivia Rodrigo. Então, uma artista diferente. E sim, é triste que estejam fazendo isso, distribuindo pílulas do dia seguinte, e você pode ver isso aqui no artigo. Por quê? Porque o talento deles não pode sustentá-los. Ou você reconhece que há, sim, uma agenda, e eu estou dizendo que existe uma guerra contra a sua fertilidade. E quando a maioria das mulheres percebe isso, pode ser tarde demais? Scott escreve, Ted apoia Israel porque a Bíblia diz que ele deve. Depois ele diz que o Ayatollah é um fanático religioso. Ele é um lunático, mas um tipo particularmente perigoso de lunático porque é movido por fervor religioso. Isso é bem louco. É disso que estou falando. Tipo, vocês percebem que pode ser um pouco hipócrita dizer que eles são perigosos, que são fanáticos religiosos? E ao mesmo tempo dizer que eu devo apoiar Israel porque minha Bíblia manda, ou melhor, porque acho que ela manda? Porque eu acho que ela manda por causa de uma das campanhas de desinformação mais bem-sucedidas de todas, que impactou nosso país, nossa política externa e nossos políticos, que é a Bíblia de Schofield. Marcy escreve. Então acho que os nascidos nos anos 90 vão ter que passar por 2 guerras frias e uma guerra mundial. Que azar o nosso. É realmente um azar ser a gente. Mônica, você sabe, escreve, Oi Candace, você é incrível e tão inspiradora. E eu queria pedir um conselho sobre como posso melhorar minha pesquisa. Sou vítima do fracassado sistema de escolas públicas. Você tem que comprar livros. Essa é a única maneira de fazer isso. Eles já até higienizaram a internet. Então, durante a Covid, você sabia disso? Não dava para encontrar nenhuma outra opinião sobre a Covid. A vacina era incrível. É maravilhoso. E eu realmente percebi isso até mesmo quando estava fazendo a série Shot in the Dark sobre vacinas para crianças e precisei pagar para acessar estudos médicos antigos. Foi, na verdade, um exercício bastante caro e por isso criei a série Shot in the Dark para poder oferecer isso aos pais, porque o que eles estão realmente fazendo é tentar apagar a história para que a gente viva nesse presente contínuo. Exatamente como o livro 1984 de George Orwell sugere. Eles querem que você viva nesse presente contínuo. Não existe algo como história, porque assim que você aprende a história, isso interrompe esse presente contínuo. Aliás, que exemplo maior disso do que o tema de Israel? Eu estava vivendo nesse presente contínuo e, na verdade, não sabia nada sobre a história. Mas realmente é assim. Você precisa ir atrás, comprar livros, pesquisar de verdade, se conectar com outras pessoas e estar disposto a conversar com pessoas com quem normalmente você não conversaria. Essa ideia parece completamente maluca e geralmente ela vem de algum lugar. E se eles estiverem errados, você vai descobrir isso com a sua própria pesquisa. E se eles estiverem certos, você vai ser grato por ter permitido que uma ideia que parecia estranha para você no começo entrasse. Aí escreve. Eu fui ingênua o suficiente para tomar a vacina da Johnson & Johnson contra a Covid em 2021 por causa do trabalho. Engravidei cerca de 6 meses depois e foi uma gestação inviável com trissomia 17. O médico disse que é uma anomalia genética. Estou com muito medo de tentar de novo. Não tenha tanto medo de tentar de novo. Não tenha mesmo medo de tentar de novo. E você sabe, a vacina contra a Covid, sem dúvida, como eu disse, eles tiveram que admitir que estava impactando a menstruação das mulheres e nunca quiseram ligar os pontos de que isso poderia estar afetando a sua fertilidade. Claro, se está afetando a menstruação é o marcador da sua fertilidade. É literalmente sobre isso que tudo se trata. E eles nos afastaram tanto dos nossos próprios corpos. E sim, é bom que agora possamos ter essas conversas abertas e que as pessoas estejam aprendendo sobre vacinas de uma forma nova. Eu acho que tudo que vivemos com a Covid foi, na verdade, um saldo positivo, porque as coisas que estou dizendo, como, por exemplo, ter uma série inteira dedicada a ensinar sobre vacinas, provavelmente eu nunca poderia ter dito sem ser caricaturada como uma louca anti-vacina há 5 anos. Então a conversa sobre saúde está melhorando nos Estados Unidos. Clemente escreve. É realmente interessante como os mesmos eleitores e políticos republicanos que criticam o Joe sonolento por financiar os esforços de guerra na Ucrânia são tão a favor da guerra contra o Irã. Qual é a diferença? A diferença é que Joe tinha uma desculpa porque ele tinha demência. Qual é a desculpa do Trump?
É isso que eu quero saber. Qual é a desculpa dele? Na verdade, eu fico tipo, ok, o Joe tinha demência e outra pessoa estava comandando as coisas. Qual é a desculpa do Trump? Por que que outra pessoa estaria comandando as coisas? Por que que o Benjamin Netanyahu está comandando as coisas? Ele não tem desculpa e é por isso que a base está chateada. Temos o direito de estar. Juniper Berry escreve, eu te amo, irmã em Cristo, e fico me perguntando o que e quem te convenceu a se converter ao catolicismo. A Bíblia Schofield foi publicada em 1901. A KJV foi em 1611. A fé católica não se parece em nada com o modo original dos seguidores de Cristo. Não estou sendo contenciosa, só curiosa. Muito interessante. É como quem reuniu a Bíblia. E as pessoas dizem, quando dizem que a fé católica não se parece em nada com o modo original dos seguidores de Cristo, eu genuinamente não entendo esse comentário. E eu descobri que, para mim, e de novo, isso poderia ser um episódio muito maior, e deveria ser. Mas quando eu tinha minhas dúvidas sobre a fé católica, porque quando eu e meu marido nos casamos, eu era protestante e ele era católico, percebi que eu só dizia as coisas sem saber por que as dizia. Eu não sabia quem colocou isso na minha cabeça. E normalmente, se estou dizendo coisas que não consigo defender e que são só gatilhos, como católicos adoram Maria. De onde eu tirei isso? Quem me disse isso? Porque toda pessoa que tem algum problema com a fé católica tem uma implicância e diz que isso não é verdade. Católicos não adoram Maria, mas por que todos nós dizíamos isso? Ou, acho que quando eu era protestante, por que dizíamos isso? Eu fico pensando que isso é estranho. E então achei muito estranho que os cristãos nos Estados Unidos parecem ser assim. E eu diria até mesmo sobre influenciadores cristãos, eles têm mais má vontade com os católicos do que com judeus e Israel. Isso parece estranho, não é? Tipo, ok, nós dois estamos no Novo Testamento. Você tem que perceber, você tem que ser condicionado dessa forma. Se o seu gatilho é preferir defender o Estado de Israel e o Bibi Netanyahu do que defender um católico, alguém te condicionou com essas ideias. Então tudo começou com um desafio à minha própria mente. E obviamente meu marido é o chefe da família. E essas conversas estavam acontecendo porque estávamos tendo filhos, e eu, não importava o que acontecesse, acreditava que meu marido era o chefe da família e, portanto, nossos filhos seriam batizados como católicos. Mas eu queria entendê-lo. Eu queria entender por que, com todos os rituais e tradições da Igreja Católica, ele se sentia atraído por ela, especialmente porque foi criado na Igreja Anglicana. Ele é um cristão evangélico convicto, assim como sua família e sua fé. E ele decidiu fazer a transição, quero dizer, se converter plenamente ao catolicismo, uma fé profunda quando estava na prestigiada Universidade de Oxford, cursando seus estudos de teologia. E eu acho que meu marido é a pessoa mais brilhante que conheço. Então eu sabia que havia algo que eu não estava entendendo. O que o fez se afastar? Alguém que sempre teve uma fé forte e sempre seguiu, quis aprender sobre teologia, sempre foi atraído pelo tema da teologia. O que o fez abandonar o evangelicalismo e decidir se converter ao catolicismo, o que não foi uma decisão pequena na casa em que ele cresceu. E tudo isso me colocou na minha própria jornada. E então, claro, aquela insistência estranha da mídia de que tínhamos que adorar Israel começou a me deixar um pouco desconfortável. Enfim, pessoal, queria avisar vocês que mais uma pessoa. Brittany Douglas escreve que, quando se trata de debater, Candace está em outro nível. Candace e Jason vão falar sobre isso. Eu preciso separar alguns trechos disso para vocês na próxima semana. Mas o Tucker não fica muito atrás dela. Eles fazem as pessoas repensarem suas vidas. Tucker é fantástico. Eu sou apenas um estudante. Estou sempre aprendendo e nem me considero um grande debatedor. Acho que se você fala a verdade, não precisa se preocupar com um debate, porque é só a verdade. E é tudo o que tenho a dizer sobre esse assunto. Quero lembrar vocês que temos um novo episódio do Shot in the Dark disponível no site esta semana. É sobre catapora e vamos falar sobre as bulas disso. E nós, crianças dos anos 90, já sabemos que eles estão mentindo sobre essa vacina porque todos nós tivemos catapora e todos sobrevivemos. A gente fazia festas de catapora. A gente fazia a dancinha da Meghan Markle com todos os nossos irmãos quando pegávamos catapora. E agora estão dizendo que as crianças vão morrer disso. É a mesma coisa para toda vacina. Você não se lembra da doença e não tem nenhuma memória disso. E você fica apavorado de pegar porque acha que todo mundo estava morrendo. Mas vou dizer uma coisa pra vocês. Ninguém morreu de catapora, ninguém perdeu a vida por causa de catapora, a gente só fazia festas. Era coceira, sim, e era desconfortável. Isso eu admito. Certo, pessoal, amanhã vou lançar um episódio com o Russell Brand, então fiquem ligados pra isso. Fora isso, a gente se vê então.